Tu conhece um jogo chamado Metro 2033? Hoje eu não vou falar apenas de um jogo, vou falar de toda a saga, toda a trilogia dos jogos Metro 2033. E este é um jogo que é baseado no romance de mesmo nome, né? Metro 2033, do autor Dmitry Glukhovsky, um russo. E a história do romance e do jogo também, né? Porque o romance ele também tem 3 livros: Metro 2033, 2034 e 2035. Os jogos da saga Metro é o Metro 2033, Metro Last Light e Metro Exodus. O primeiro jogo ele é bem similar, ele é baseado no primeiro livro, mas os jogos seguintes eles divergem dos outros livros, sabe? É como se fosse uma história à parte. E a história do jogo, né, e dos livros, basicamente ocorre uma guerra nuclear no ano de 2013. E após essa guerra, o mundo inteiro praticamente foi devastado. E as pessoas que sobreviveram àquela guerra estão morando no subterrâneo, nos túneis do metrô. Daí o nome metrô. E enquanto elas têm que viver nesse mundo subterrâneo, né, eles vivem em cidades que antes eram estações de metrô ou bases militares, né, embaixo da terra, em bunkers, por assim dizer, né? E muita coisa, os utensílios, as armas também, né? Muita coisa do dia a dia deles é meio que artesanal. No próprio jogo, você mesmo, ele tem um sistema de crafting, né? Você mesmo cria as suas armas, né? Você monta as suas armas, digamos assim. E nesse meio, eles também têm que viver a ameaça de mutantes, né? Que são basicamente monstros, né? Que foram criados pela radiação. Além dos mutantes, existem outros seres chamados de sombras. Que essas sombras, no caso, têm uma origem assim, bem misteriosa. E eu não vou spoiler aqui, né? Mas no decorrer dos jogos, né, e da série, série de livros, né, no caso, ele vai explicando o que são aqueles seres, né? Você vai descobrindo de onde eles vieram e o que eles são. E a história do jogo, tanto do jogo quanto do livro, gira em volta de um protagonista, o Artyom, ou Ayrton para os índios. Eu só chamo ele de Ayrton. O Artyom, que ele é um rapaz que perde sua família e ele acaba tendo que sobreviver nesse meio. A história começa quando ele é convocado para uma missão, né, para ir na superfície. E ele acaba tendo um contato com esses seres das sombras, né? Isso é mais ou menos o começo da história. E a partir daí ele tem toda uma jornada do herói, digamos assim, né? Tem toda uma aventura. E além disso, você tem que sobreviver num mundo deserto, né? Com monstros e criaturas sobrenaturais, né? Digamos assim, entre aspas, né? Além dessas ameaças, você tem que lidar com a ameaça humana. Existem facções, né, humanas que estão brigando entre si, que são os comunistas, os nazistas e os criminosos, basicamente. Nada mudou depois do apocalipse, né? E você também, à medida que você vai jogando, né, você também tem que se virar em meio a essas adversidades. E o jogo, ele é um FPS, eu esqueci de dizer isso no começo, né? Ele é um FPS, né? Um jogo de tiro em primeira pessoa. E você tem, como eu já falei, esse sistema de crafting, né? Você vai pegando
objetos, sucatas assim, né, durante o jogo, e vai montando suas próprias armas. E o jogo ele tem um cenário linear, né? Uma parte ele é linear e em outra parte ele é meio que sandbox, né? Você está assim livre para fazer o que quiser. Geralmente, quando você está dentro dos túneis, você tem um cenário linear, né? Sei lá, você vai fazer alguma missão, tem que ir de um lugar para o outro. Ele diz para você ir para um lugar fazer isso e aquilo e pronto, voltar. Né? Geralmente esses cenários é no subterrâneo. Quando você sobe, quando você vai à superfície, né? Você tem mais ou menos algo assim, né? Uma missão assim, né? Mas é um mundo aberto assim, que você pode explorar. E basicamente o jogo é isso. A trilogia ela conta, né, a história do Artyom e os amigos que ele faz pelo caminho, né, os romances que ele tem, os inimigos que ele enfrenta, a briga dele com as facções, né, e tudo mais, ele tentando sobreviver nesse cenário. O jogo ele tem gráficos muito bons, né, ele foi desenvolvido pela 4A Games, né, ou 4A Games, com a engine original, né? E os gráficos deles são muito bons, a jogabilidade é muito boa, muito responsiva. É um FPS assim, bem divertido mesmo de jogar. E a diferença de um jogo para o outro é basicamente uma melhoria gráfica, uma outra mudança na jogabilidade, né? Mas sempre melhorando, né? O sistema de crafting do terceiro jogo, por exemplo, o Metro Exodus, é bem interessante, bem legal e bem divertido também. Então, se você curte jogos de FPS com essa temática pós-apocalíptica, fica aí a minha dica. O jogo é bem legal, os livros também são bem legais, né? Fica a dica aí também, para quem quiser. E já sabe, para mais dicas, segue a gente em todas as redes sociais, curta, compartilha e nos vemos na próxima. Valeu!